Está escrito assim: disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Verso 13, a gente já ora. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim, e eles e seus pais transgrediram contra mim, até este mesmo dia. Senhor Deus, fala conosco através da Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir, Espírito Santo, a Tua voz. Senhor amado, ó Pai eterno, eu peço, Senhor amado, que através dessa palavra nós possamos, Senhor, entender, Senhor, o Teu propósito, aquilo que o Senhor, meu Pai, quer falar conosco nessa noite. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Pode se sentar e exaltar o Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu prometo ser bem breve a respeito dessa palavra. Glória a Jesus. Mas quando a gente se fala sobre o profeta Ezequiel, que é o profeta maior, não por ser maior que alguém, não por ser melhor do que os outros profetas, mas pelo seu tempo maior que ele exerceu o seu ministério. É por isso que Isaías, Jeremias e também Ezequiel é chamado de profeta maior, pelo seu tempo ministerial. E o livro de Ezequiel fala sobre os primeiros capítulos, fala sobre Ezequiel, fala como o ministério dele nasceu, como Ezequiel que se desenvolveu. Deus, ele vai começar a preparar Ezequiel, ele vai começar a capacitar Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 4, ele começa a capacitar Ezequiel, ele começa a trazer algumas visões que vão trazer para ele preparação para poder profetizar para o povo de Israel. No capítulo 1 a gente vai ver que Ezequiel, ele tem o Senhor começa a falar com ele, o Senhor começa a mostrar visões para ele, o Senhor começa a capacitar Ezequiel pouco a pouco. Capítulo 1, Ezequiel começa a ver visões. As visões que Ezequiel, ele vai narrar o que ele via. Diz a Bíblia que Ezequiel, ele está olhando para aquela visão, e ele está vendo serafins, ele está vendo anjo, e diz a Bíblia que Ezequiel também enxerga rodas, Ezequiel enxerga visões sobrenaturais. E no meio de todas essas visões, Ezequiel consegue contemplar a glória de Deus. Ezequiel consegue ver a glória do Senhor. E como todos aqui, leitores da Bíblia Sagrada, bem conhecem que não há um homem sequer na Bíblia que conseguiu ver a glória de Deus e ficar de pé. Nenhum homem na Bíblia Sagrada conseguiu ver a glória de Deus sem esboçar reação, ou sem ter uma reação diante da glória de Deus. Não há ser humano nessa terra que está sentindo a glória do Senhor, que está sentindo o Senhor fazendo um agir, fazendo um mover, e ficar parado, e ficar sem esboçar reação. Não dá, porque a glória do Senhor, ela nos contagia, ela nos alegra. Com Ezequiel não é diferente. Ezequiel está vendo visão, e a glória do Senhor começa a se manifestar no meio da visão que Ezequiel está tendo. Aleluia. E como resultado de ver e sentir a glória de Deus, Ezequiel tem uma reação óbvia. Ezequiel tem uma reação
é que já não é desesperar tanto. Quando ele vê a glória de Deus, quando ele está sentindo a glória de Deus, Ezequiel não consegue se manter de pé, ele tem que se dobrar perante a presença do Senhor. Ezequiel, ele vai ter a reação de dobrar os seus joelhos e cair de joelhos na presença do Senhor. Melhor dizendo, a reação nem foi provocada por Ezequiel, a reação foi provocada pela própria glória. Olha o que a Bíblia diz: depois que ele viu a glória de Deus, a Bíblia vai dizer: e vendo isto cair sobre o meu rosto. Irmão, ele não se prostra, ele não se ajoelha, ele cai, a glória derruba ele. A glória do Senhor vem e derruba Ezequiel. A Bíblia está dizendo: e disse Ezequiel, vendo isso, cair. Se ele caiu é porque alguém derrubou, ou algo derrubou. Quando a gente fala de queda através da glória, ou quedas provocadas pela glória, a Bíblia está repleta disso. Em Êxodo, Moisés, ele vai cair com a glória de Deus, prostrado diante do Senhor. Quando ele desce do monte, o seu rosto está resplandecente, ao ponto de ele ter que cobrir o seu rosto. Em Atos capítulo 9, Saulo de Tarso cai do cavalo, porque a glória do Senhor veio sobre ele, aleluia, e derrubou ele do cavalo. Ele caiu. Em Apocalipse capítulo 1, o Senhor vem se apresentando para João. João, vendo toda aquela glória, não conseguiu ficar de pé e caiu como morto. A Bíblia vai dizer que Isaías, no capítulo 6, ele estava diante do trono. Isaías não conseguiu ficar de pé, ele teve que cair também. Porque diante da glória de Deus não há homem que consiga ficar de pé diante dessa glória, diante da face, diante da glória do Senhor. Não há homem, não há mulher na terra que não consiga ficar sem esboçar a reação. Só que o que eu quero enfatizar não é a queda desses homens. O que eu quero mostrar, o que eu quero dar ênfase nessa mensagem, não é no cair, porque logo após a queda, porque, irmãos, isso aqui é notório, em muitos ambientes, em muitos lugares por aí, a gente sempre foca na queda, a gente sempre foca na onde a pessoa caiu, porque a glória, ela mostra os erros. A glória, porque a glória de Deus, ela aponta os nossos pecados. É por isso que ninguém consegue ficar de pé. É por isso que Deus, quando ele ia derramar a sua glória, quando Deus chegava em Israel, quando Deus se manifestava, ele vinha, aleluia, se manifestando, e ele trazia junto com ele a nuvem da Shekinah de Deus, ou uma fumaça. Todas as vezes que um homem na Bíblia Sagrada vê ou tem alguma proximidade com a glória de Deus, você vai ver a palavra nuvem, ou você vai ver a palavra Shekinah, a nuvem da glória de Deus. Por quê, pregador? Porque essa nuvem, ela serve para quando alguém for ver, sentir a glória de Deus, a pessoa não morrer, porque a glória de Deus é muito forte. Não há como ver a glória de Deus e ficar vivo. Então a glória, ela tem esse poder. Mas eu não quero aqui focar, como eu disse aqui, na queda. Logo após Ezequiel está caído no chão, quando Ezequiel está lá no chão, caído, prostrado, aleluia, está prostrado, está caído, sem forças para se levantar,
a Bíblia vai dizer no capítulo 1 do verso 2: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Olha o que a Bíblia está dizendo, e disse-me, olha Ezequiel dizendo, Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, fica de pé. Deus disse para Ezequiel, fica de pé na minha presença, eu quero falar com você, quando você estiver na posição. Para quem não sabe, o se colocar de pé na Bíblia Sagrada é pôr na posição, ou se colocando na posição. Atos capítulo 2 e verso 14, Pedro porém colocando-se em pé, é a Bíblia dizendo Pedro tomando posição para falar. Quando a Bíblia está dizendo que alguém está se pondo de pé, ou ele está se pondo na posição para falar, ou está se pondo na posição para ouvir. Juízes capítulo 1 ao verso 2, se não me falha a memória, Deus vai chegar, aleluia, para o sucessor de Moisés e vai dizer, se coloca de pé, eu tenho uma obra para você. Era Deus dizendo para ele, se põe na posição para eu te usar. Se é para se colocar de pé, logo está sentado ou caído. Deus vai olhar para Moisés e vai dizer, Moisés, se coloca de pé, Moisés, eu tenho algo com você. Era Deus dizendo, se põe na posição. Ezequiel está caído, e olha a palavra que Deus vai falar para Ezequiel, Ezequiel, põe-te de pé e falarei contigo. Aí eu pergunto, Senhor, por que Senhor da glória, como é que Ezequiel vai conseguir ficar de pé sozinho? Irmão, Ezequiel, pela sua força, não conseguiu ficar de pé. Ezequiel, pela sua vontade, ele até teve vontade, mas ele não conseguiu ficar de pé. Eu provo na Bíblia, a Bíblia vai dizer, Ezequiel, põe-te em pé. Isso é meio que uma contradição. Eu já vou explicar isso aqui. Porque o homem, jamais a mulher de Deus, o homem de Deus, a gente só está aqui, a gente só está na presença de Deus, irmão, não é mérito nosso, mas é porque o Senhor nos ajuda. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você não está aqui porque você quer, você não está de pé pela sua vontade, você está de pé porque o Senhor te sustentou. Ezequiel, pela sua força, jamais conseguiria ficar de pé, pregador. E por que no verso 2 Ezequiel ficou de pé? É porque no verso 2, ainda no verso 2, a Bíblia vai dizer, então entrou em mim o Espírito, quando ele falava, e me pôs de pé. Irmão, presta atenção nisso aqui, por gentileza, presta atenção nesse detalhe, porque senão você não vai entender. A Bíblia vai dizer que depois, melhor dizendo, quando o Senhor ainda falava com Ezequiel, o Espírito de Deus desceu sobre a vida dele e o pôs de pé. Ezequiel não conseguiu ficar sozinho de pé. Depois que o Espírito desceu sobre ele, foi que ele conseguiu ficar de pé. Você não entendeu? Eu vou melhorar. A gente só está aqui porque o Espírito nos trouxe, porque o Espírito de Deus nos deu força para continuar. A gente só está aqui porque Ele nos permitiu, porque senão a Covid-19 já tinha te matado, as lutas já tinham te destruído, a perseguição já tinha, aleluia, te matado. Mas sabe por quê? Que você conseguiu chegar até aqui, porque não foi pela tua força, foi porque o Espírito Santo disse, vai lá, eu vou te dar força, eu vou te dar graça, porque aonde a minha força acaba, a de Deus começa a agir. Paulo vai dizer, aleluia, vai escrever dizendo, Deus chega para Paulo e vai dizer, Paulo, aleluia, não é pela sua força, Paulo, é
é pela minha força, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Aleluia. Como eu disse aqui, irmãos, eu não quero focar no cair, não quero eu focar na queda, mas em como eles se levantaram. Isso aqui é lindo demais, isso aqui é perfeito demais. Aleluia. Porque Ezequiel caiu como um pecador, Ezequiel caiu como um simples homem, mas quando ele se levanta, Deus o levanta como profeta. Ai, irmão, você não levantou a mão, você não deu glória, você não entendeu nada. Eu vou repetir. Ezequiel, ele pode até ter caído como um homem simples, mas quando Deus o levantou como profeta, Deus o levantou como servo de Deus, pregador. Me dá mais, me prova na Bíblia isso aí, pregador. Quando Pedro se levanta, aleluia, Deus o levanta como pregador. Quando João cai, Deus o levanta, aleluia, glória a Deus, como profeta, para levar a sua mensagem às 7 igrejas da Ásia. Quando Deus vai levantar Moisés, Deus vai levantar ele como libertador depois da queda. Isso aqui é uma palavra para quem talvez caiu, para quem talvez falhou. O diabo às vezes pode estar dando risada da sua cara, mas aí vai uma palavra de Deus para você. Você pode até estar caído, mas quando Deus se levantar, o diabo não vai te segurar, porque Ele vai te levantar como servo e serva de Deus. Ele vai te levantar como profeta do Senhor. Aleluia. Quem sabe Ezequiel caiu, até tinha falhas, mas quando Deus o levantou, irmão, ninguém segura eles. Glória a Jesus. Deus vai levantar alguém aqui. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Deus vai levantar alguém aqui, aleluia. Deus vai te usar para pregar a palavra dele. Aleluia. Irmão, já estou finalizando já. Oh, glória a Jesus. Aí Deus levanta Ezequiel com o seu espírito. É Deus dizendo para alguém aqui: se hoje você está de pé, não é mérito seu. Se hoje você consegue orar, se hoje você consegue ler a Bíblia, jejuar, você está vindo para o culto, não é mérito seu. É porque o Espírito te guiou. É porque o Espírito Santo de Jesus, Ele já sabia que nós não íamos conseguir sem ter o Espírito Santo dele. Jesus já sabia que sem Ele a gente não ia prosseguir. Foi por isso que no capítulo 14 do livro de João, Ele disse: não se turbe o vosso coração. Era Ele dizendo: não entristeçais o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Mas eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar um semelhante a mim, e ele vai ficar com vocês até a consumação dos séculos. Quem disse que Pedro conseguiria pregar sem ter o Espírito Santo de Deus? Irmão, Pedro só pregou porque o Espírito capacitou ele, porque o Espírito transformou ele. Aí tem gente por aí dizendo: não, eu
consigo pregar porque eu sou o cara, eu sou pastor porque eu sou o cara, aleluia. Mas Deus está dizendo: para com isso, só está de pé porque o meu Espírito te sustentou, porque senão aquela luta tinha te matado. Aleluia. Primeira coisa que Deus está falando aqui nessa mensagem, primeiro tópico da mensagem é a queda. Segundo, depois da queda ele levanta, ele enche do Espírito. Ezequiel, irmão, quando o Espírito Santo entra na vida de Ezequiel agora está cheio, Ezequiel agora está capacitado, Ezequiel agora está revestido do poder de Deus. Mas para que melhor dizendo, para que Ezequiel foi capacitado? Para que Ezequiel foi cheio? Ezequiel não foi capacitado e nem cheio para ficar parado, não. Ezequiel foi cheio e capacitado para fazer a vontade de Deus. E para cada um que Deus escolhe, levanta, chama, enche de unção, ele tem um propósito. Para Moisés, depois que Deus levanta Moisés, o chamado de Moisés, aquilo que o Senhor tinha reservado para Moisés era ser libertador de Israel. Atos 2,14, depois que o Senhor enche Pedro, Jesus vai dar já o que era para ele fazer, a função dele, pastorear a igreja de Jerusalém, ser um pregador. Atos capítulo 9, Deus vai encher Saulo, e o propósito que Deus tinha para Saulo era missionário, plantador de igrejas. Depois que Deus levanta João na ilha de Patmos, o Senhor deu a palavra para ele: agora você vai lá pregar a mensagem que eu tenho para 7 igrejas. Para Ezequiel, Deus tem uma chamada, tem um propósito. Qual é o pregador? Depois que Deus enche Ezequiel e coloca ele de pé, verso 3: e disse-lhe: filho do homem, eu te envio às nações de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, e eles e seus pais transgrediram contra mim, até esse mesmo dia. Oh, glória. A missão que Deus tem para Ezequiel é essa. O que me chama a atenção é que Deus não chama Ezequiel para pregar para quem está lá fora, para Babilônia. Deus não chama Ezequiel para pregar para os assírios. Deus chama Ezequiel para profetizar para Israel, para quem estava dentro do reino. O chamado de Ezequiel não foi para edificar quem estava lá fora, para converter. A mensagem dele não era para quem estava lá fora, mas era para quem estava dentro de Israel. Aleluia. O Senhor não chamou ele para pregar para fora de Jerusalém. O Senhor chamou ele para profetizar para quem estava dentro de Jerusalém, para quem era descendente de Abraão. Porque tem gente que Deus vai levantar, irmãos, só para corrigir a igreja. Aleluia. A mensagem dessa noite serve sim para os que estão, para que ainda não servem a Deus, para aqueles que não servem ao Senhor, mas
O Senhor está dizendo para principalmente quem está dentro da casa de Deus. E a mensagem do Senhor é: olha o que o Senhor manda a Ezequiel dizer. Ezequiel, manda esse povo se converter ao Senhor, manda eles voltarem para mim, para os meus braços. Esse povo que se rebelou contra mim, ele e os seus pais. No capítulo 37 do livro de Ezequiel, vamos ver Ezequiel exercendo o que ele foi chamado para fazer. Eu termino agora, irmãos. Só vou dar uma pincelada agora no capítulo 37. Aí depois que Deus levanta Ezequiel, depois que Deus capacita Ezequiel, Deus vai dar uma visão para ele, no capítulo 37. E o povo, melhor dizendo, ele entra num vale. O povo não tinha pessoas ali, só tinha ossos. Os ossos não tinham pele, estavam esmigalhados. Aleluia. Aí a palavra do Senhor desce para Ezequiel, ele começa a exercer o ministério que Deus entregou sobre a vida dele. Ele começa a dizer: ossos secos, sequíssimos, o Senhor vai colocar sobre vós nervos, o Senhor vai colocar sobre vós carne, o Senhor vai devolver a vocês a vida. Aleluia. Se coloque de pé, por gentileza. Pode exaltar o Senhor com palmas de alegria. E Deus diz para alguém aqui, quem sabe você está ouvindo essa mensagem, Deus está falando com você: eu quero te colocar de pé, quero te encher do meu espírito, quero te capacitar e quero te usar. Oh, glória a Jesus. Feche seus olhos, vamos orar o nome de Jesus, vamos louvar o nome, vamos orar ao Senhor, pedir para Ele para nos guardar nesse final de ano. Quantas pessoas nesse final de ano, irmãos, que estão caídas espiritualmente, mas Deus, Ele quer levantar, Deus, Ele quer transformar pessoas. Oremos ao Senhor. Altíssimo Deus, eterno Pai, a Sua palavra, o Senhor, foi ministrada aos corações, meu Pai, da Sua igreja. Senhor, abençoa os teus servos, Senhor. Levanta, Senhor, aquele que está caído. Senhor, levanta, meu Pai amado, aquele que está fraco. Dá força, Senhor, meu Deus, para a tua igreja, Senhor amado. Continuar, Senhor, te servindo para a tua igreja, Senhor. Continuar, meu Pai amado, Senhor, a ter intimidade com o Senhor. Meu Pai amado, dá graça para a tua igreja, dá força para os teus servos, Senhor Deus, para o teu povo. Senhor, eu entrego os teus filhos, Senhor, em tuas mãos. Livra, Senhor, abençoa de todo mal, Senhor. Meu Pai, dá a bênção, dá a vitória, Senhor. Meu Deus amado, nós vamos entrar, Senhor, no ano de 2025, certos de que o Senhor está nos guardando e nos livrando de todo mal. E você diz amém.